Boa tarde. Quem fala aqui é o Rafael. Já estou aqui, eu e a Patrícia da equipe do Fast Commerce para a gente iniciar nossa palestra. Também estou aqui com o Neto e o Rodrigo aqui, que são os palestrantes hoje. Antes de passar para eles, eu queria agradecer, né? Acho que o pessoal da Internet Innovation, representado aqui pelo Neto, é grande parceiro nosso aqui do Fast Commerce. A gente tem condições aí exclusivas para os nossos lojistas com desconto. É uma escola bem conceituada aqui no mercado, então vale a pena depois vocês conhecerem. E o Rodrigo, né, que é aí o diretor da Photo Commerce, também é professor dentro lá da Internet Innovation, que vai palestrar aqui. Então, eu gostaria de agradecer os dois pela presença. Antes de passar para eles, pessoal, eu só vou colocar aqui a enquete do áudio. Enquanto isso, eu vou passando algumas instruções para a gente dar início na nossa palestra, né? Já vi que algumas pessoas questionaram, a gente vai ficar só com áudio mesmo e a gente fica com a imagem congelada aí com uma foto dos palestrantes, tá bom? A palestra tende a durar em torno de uns 40, 50 minutos e ao término a gente abre para perguntas e respostas, tá? Mais uns 10, 15 minutinhos de perguntas e respostas. A gente grava também o conteúdo dessa palestra, então se vocês perderam alguma coisa, não entenderam alguma parte, a gente vai ter todo o vídeo junto com os slides disponíveis a partir da próxima semana no nosso blog, então vocês podem conferir depois com mais calma, tá? E também, quanto às perguntas, vocês podem ir colocando aí durante a palestra, mas eu não vou liberar, tá? Porque a gente sabe que às vezes tem algumas pessoas que estão aqui só para ver mesmo o conteúdo da palestra, as perguntas acabam sendo muito individuais de cada negócio, então a gente segue na palestra, eu deixo aqui as perguntas e depois, quando a gente tiver a sessão de perguntas e respostas, eu libero aqui dentro do chat, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o resultado, a gente está aí com a grande maioria ouvindo bem a gente, e então vamos dar início à nossa palestra. Muito obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo Roda. Agradecer, em primeiro lugar, a FEST. Não é de hoje que eu sou um grande fã da FEST. Não estou falando isso porque estou aqui dentro. Acho que quem é meu aluno já entende a maneira que eu enxergo a FEST, a importância quando a gente falava em ferramentas confiáveis para si, para o e-commerce, prestigiando o pequeno empreendedor, não as grandes operações, os grandes business plans, mas quando alguém me perguntava, Rodrigo, eu sou um pequeno empreendedor, a gente está querendo começar, eu preciso de uma ferramenta confiável, de uma ferramenta que não comprometa negativamente o meu negócio e que possa me sustentar para o desenvolvimento da minha empresa. Eu sempre falei com muita alegria, com muito entusiasmo da FEST. É até engraçado porque, se eu não estiver enganado, hoje está sendo o nosso primeiro contato do ponto de vista profissional, então também não precisava rasgar essa seda, mas eu acho que quando a gente olha para a história do comércio eletrônico aqui no Brasil, que ainda é recente, a FEST é uma das empresas e um dos produtos que realmente merecem um enorme destaque. Eu realmente não falo isso porque estou aqui em aula, esse já é uma convicção que eu divido com o pessoal. E não dá para falar muito diferente não da Internet Innovation, que está aqui representada com o Neto. Se dispor a oferecer informação e educação para um assunto tão novo quanto o comércio eletrônico, tão novo quanto o marketing online, é algo para se louvar mesmo. Então, a Internet Innovation também marcou a importância dela na história do e-commerce brasileiro. Hoje é muito fácil a gente falar de comércio eletrônico. Hoje, comércio eletrônico é capa de revista, é pauta de jornal nacional, mas há 7 anos atrás, há 6 anos atrás, realmente era um grande tabu, e tudo que a gente falava em aula, tudo que a gente conversava sobre isso, eu me sentia um bruxo, né, falando sobre o futuro, que ia ser o futuro, e parece que ele está se confirmando. Eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu fui gerente comercial do eHub, Grupo Pão de Açúcar, Nova.com. O eHub é uma unidade marketplace do Grupo Pão de Açúcar. Lá atrás, salvo engano, foi a primeira empresa aqui no Brasil que se dispôs a querer fazer o marketplace, a replicar o modelo de negócios da Amazon Service aqui no Brasil. Logo depois fui convidado para ser palestrante e professor na Internet Innovation. Eu não gosto muito dessa palavra professor, não.
Eu acho que eu tenho a sorte de alguma maneira, dividir os meus pontos de vista com pessoas super gabaritadas, que são os nossos alunos, são empresários também, e acho que isso é uma grande sorte. Tive a oportunidade de ser palestrante do Encontro Latino-Americano de E-Commerce, que aconteceu nos Estados Unidos. Fui gerente executivo de marketing no Carrefour.com, toquei toda a parte de marketing online do Carrefour.com. Fui gerente de e-commerce da Lynx Brasil. E quando a gente fala Lynx, e a gente entende que hoje a gente veio falar um pouquinho sobre moda na internet, a Lynx é o ERP, o sistema de gestão de loja mais líder de mercado aqui no Brasil. Só para a gente entender o tamanho da Lynx, 70% hoje das lojas, por exemplo, do Shopping Guatemi, utilizam o ERP e sistema Lynx de retaguarda. E agora me dispus a fundar uma empresa, coloquei aqui o chapéu de empreendedor e fundei uma empresa chamada Photocommerce. Tá? É uma empresa que tem como alicerce fazer a produção de fotos para comércio eletrônico, e como inovação a gente trouxe a tecnologia de foto em 360 graus. Então, a empresa fez 1 ano essa semana, então sentindo todos os sabores e dissabores do aprendizado desse primeiro ano, e realmente ser empreendedor é um desafio, e tanto, ainda mais com uma geração de conteúdo que é a parte operacional, e não da Photocommerce, que ela pouco importa hoje no nosso bate-papo, mas a gente vai falar também bastante de geração de conteúdo para comércio eletrônico, tá? Em especial para o mundo da moda. Aqui a gente já falou. Então hoje a gente vai falar que o e-commerce está na moda e a moda está no e-commerce. Eu começo o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a evolução do usuário na internet, tá? Como é que o usuário, o e-consumidor, ele chegou na internet alguns anos atrás e como que o perfil dele foi se alterando. E eu me recordo muito, é engraçado, gente. Olha, só um detalhe também. O material aqui é um grande guia, mas eu acho que nos próximos 40, 45 minutos a gente vai ter um grande bate-papo. Tá? Então o material realmente vai nos guiando aqui, mas a gente vai ter um grande bate-papo. Eu me recordo que alguns anos atrás, mais ou menos em 2007, 2008, eu montei uma lan house num bairro de periferia aqui em São Paulo. E foi muito prazeroso ver o primeiro contato das pessoas com a internet num ambiente de uso coletivo como uma lan house. E quando eu estava em Miami, no evento de comércio eletrônico, uma profissional da Argentina trouxe esse pensamento que eu reproduzi aqui nesse slide. E ouvir isso de alguém que não estava no Brasil fez mais sentido, porque é legal quando alguém que não vive a sua realidade passa por experiências que explicam o que você está vivendo. Então, quando a gente olha para a internet aqui no Brasil, a gente entende o usuário entrando, o primeiro contato dele muito motivado para o entretenimento. Então, ele ia lá para o Orkut, ele ia para o YouTube, para o Facebook, era o MSN, era o ICQ. Então, esse cara ele vai para consumir notícia, para consumir fofoca, para ver tendência. E esse é o primeiro contato deles, comunicar com os amigos. A molecada vai jogar, tá, o jogo online aí como um grande ponto de primeiro contato com usuários na internet. Num segundo momento, a internet se coloca como um facilitador através de serviços gratuitos ou não muito caros. E aqui a gente olha, imagina no Brasil que agora a declaração de imposto de renda só pode ser pela internet. Quantas pessoas foram obrigadas a ter o primeiro contato com a internet por conta da obrigação da entrega da declaração do imposto de renda? É um exemplo. A gente tem o Internet Banking aí como um facilitador para o usuário muito poderoso, porque o cara, ele na marra, ele é obrigado a abrir mão do preconceito que ele tem a algo que é novo, que é o computador, que é a máquina, e ele vai fazer uma escolha. Ou eu aprendo a mexer no computador, ou eu fico 2 horas na fila do banco. Imagine o que aconteceu. Hoje a gente tem uma quantidade de usuários de Internet Banking muito grande. A gente teve aí, eu coloco como exemplo a Cato, mas a gente teve aí o nascimento de diversos portais para busca de emprego. Então, a internet começa a se fazer presente de uma maneira relevante, um facilitador relevante na vida das pessoas. Esse cara depois ele começou a querer consumir e utilizava o Buscapé
como uma ferramenta para comparação de preço, para que ele tivesse uma sensibilidade se os preços que ele estava querendo pagar no mundo físico eram relevantes, eram justos ou não. E o Mercado Livre aqui, e aqui é um pecado meu, mas quando eu fiz o comentário da Fast Commerce, eu poderia colocar a Fast Commerce nesse ponto. O Mercado Livre, como um importantíssimo ponto, um importantíssimo berçário de e-empreendedores, ou seja, de empreendedores online, e de e-consumidores, de consumidores pela internet. A quantidade de empresários hoje de sucesso, com lojas médias, com lojas já representativas do nosso mercado, que começou há 8, 10 anos atrás brincando no Mercado Livre, e que isso foi se tornando relevante, que isso foi se tornando um gerador de negócio relevante para ele, é enorme. A quantidade de consumidores que tiveram o seu primeiro ponto de contato com o consumo online através do Mercado Livre é enorme. Então eu vejo o Mercado Livre aí com um papel histórico muito importante. Se eu não estiver enganado, eu imagino que muita gente saiu do Mercado Livre e pulou na Fast como a primeira ferramenta para o comércio eletrônico. E por isso que eu acho que historicamente a Fast poderia estar aqui como esse elo de empreendedorismo, de ferramenta para empreendedorismo. Depois a gente viu esse usuário se tornando mais confiante, ele passa a entender a segurança da internet, porque ele passa a ser um consumidor de internet banking, ele acessa a conta dele, ele consulta o cartão de crédito, e aí esse cara já está procurando preço na internet, ele passa a comprar commodities online. Aqui a gente tem que pensar que em 98 a estratégia de início de operação da Americanas.com e do Submarino foi muito forte com parcelamento e desconto. E só para a gente falar um pouquinho de história, 98 foi um dos primeiros anos que a gente começou a viver sem inflação. Então, quando a gente fala isso aqui no Brasil, foi o primeiro ano que a gente colocar uma peça publicitária falando que a gente dividiu uma televisão, uma geladeira em 10 vezes sem juros. Hoje, ver um banner dividindo algo em 10 vezes sem juros, para nós é muito normal. Mas para quem tem 34, 35 ou mais, vai lembrar que o preço de tudo no mercado aumentava todo dia. E que falar algo sem juros era algo realmente incabível. Era como se você dissesse que você conseguiu fazer o óleo misturar com a água. Ou ainda que você viu uma vaca voando. Desculpa o humor do comentário, mas era tão inconcebível quanto. E o perfil dessa compra online eram grandes marcas, com produtos comparáveis. E eu queria muito que vocês guardassem na cabeça essa questão do produto comparável. A gente vai falar aqui em algum momento da diferença do produto comparável e do produto não comparável. Principalmente quando a gente em algum momento falar sobre briga de preço, como fugir um pouquinho disso. Tá? Então a gente pegava o consumidor comprando em grandes redes e comprando commodities. Geladeira, televisão, videogame, CD, DVD, pendrive, ou seja, não era a loja que era importante, não era a loja que era estrela da festa, não era a estrela da festa era a equação de produto e preço. O meu interesse era comprar uma televisão da marca X. Eu selecionava 5 lojas que tinham um grau de confiabilidade equivalente, como por exemplo, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Walmart e Ricardo Eletro. São grandes redes, são redes confiáveis, eu selecionava esse perfil de lojista e fazia a escolha do produto. Tanto é que eu me lembro que a discussão entre os web designers era o tamanho do produto, a foto do produto grande, o preço do produto enorme e o logotipo da loja que está vendendo pequenininho, porque o usuário estava atrás da televisão marca tal e o quão pouco ele podia pagar, o quão menos ele podia pagar. Uma vez que ele se acostumou com isso e a internet e a compra desses produtos passou a ser algo mais próximo do cotidiano dele, ele passou a buscar experiências individualizadas. E o que é mais individual do que a moda, né? Então a gente viu o nascimento dos nichos, a gente passou a falar em mercado de nicho. Isso também, o que colaborou muito para que isso fosse possível foi a democratização do valor das ferramentas. Eu me recordo que a ferramenta que eu vendi para o Walmart, cobrando $1 milhão, 8 meses depois estava sendo colocada no mercado
a R$ 50.000 o setup. Só para a gente usar como exemplo. Tá? Então hoje a gente consegue fazer a construção de uma marca com um investimento muito menor do que se fazia há um tempo atrás. Não que esse investimento seja baixo, ele ainda não é baixo, mas a gente passa a ver o conhecimento, mais pessoas passam a conhecer, passam a saber como montar, como gerir uma loja online, e você passa a ver pequenas lojas nascendo, explorando verticais. Aqui no nosso exemplo, eu peguei o Look falando de moda, da Fit falando um pouquinho de moda, Shop Together falando de moda, Baby.com falando de produtos para bebê, Bebê Store falando de produtos para bebê. Eu estava vendo hoje alguns lojistas que compõem o portfólio da Fast Commerce. A gente tem uma loja só de gravata, a gente tem uma loja só de bijuteria. Então a gente passa a encontrar verticais especializadas naquilo. E com a capacidade de se comunicar de uma maneira mais assertiva e oferecer esse produto de uma maneira com muito mais opção. Tá? E aí a gente vê a experiência individualizada, o mercado de nicho e o nascimento do mercado de moda, a relevância do mercado de moda para a internet. Quando eu vejo também alguns números do mercado de moda e vejo essa grande festa que se faz em relação a isso, eu olho para isso com certo cuidado. Tá? A gente ainda vê muito desse volume concentrado em poucos varejistas. Então, se a gente contextualizar que eventualmente o faturamento da Dafit e da Netshoes está sendo contabilizado no canal de moda, eu acho que é algo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Eu espero que todo mundo tenha entendido por que eu coloquei esse gráfico, por que eu me preocupei em falar da evolução do perfil de usuário dentro da internet, esse cara entrando mais cru para se divertir e indo, depois de 2, 3 anos de uso extensivo, comprando as comidas, comprando comida para casa, comprando roupa, comprando o sapato da festa, comprando a camisa. Então, isso faz parte realmente da evolução e de uma experiência individualizada desse usuário. Falando rapidamente do tamanho do setor de moda no Brasil, a gente tem aproximadamente, quando a gente pega os números São Paulo Fashion Week, falando sobre o setor, 60 bilhões de dólares sendo movimentado em 2010, 5,5%, 6% do PIB da indústria de transformação, 30 mil empresas, segundo maior empregador, 1,7 milhões de empregos diretos e 75% correspondente à mão de obra feminina. Então, eu me recordo que alguns anos atrás eu estava com o Renato Drummond, que é diretor comercial foi diretor comercial da Nova.com, eu estava falando com o Marcel, que esteve à frente da operação da Marisa há muito tempo, e isso é em 2008, 2007, eles falavam, quando a gente entra num shopping, qual que é a proporção de grandes magazines comparado à proporção do número de lojas de roupa, do número de lojas de moda, qual que é a proporção de grandes empresas multinacionais comparadas às pequenas empresas, os pequenos varejistas de moda. E ele entendia que num prazo de 10 anos essa proporção também seria percebida no comércio eletrônico. Eles afirmavam que não dava para, durante muito tempo, o comércio eletrônico ter um perfil diferente do varejo de verdade. E em diversos aspectos você pode perceber essa aproximação do mundo virtual para o mundo real, inclusive no custo de mídia, né? Antigamente um pequeno anunciante ia para a internet conseguia ser minimamente competitivo frente a um grande anunciante. Hoje a gente tem um custo de mídia muito majorado por conta da presença dos grandes varejistas. Aqui a gente tem um quadro que todo mundo que está engajado nesse mercado já deve ter esbarrado, fornecido pelo EBIT, que é a moda e acessórios passando o primeiro lugar como a categoria com maior volume de pedidos. Novamente, eu peço para a gente olhar para essa pirâmide com um pouquinho de cuidado, porque nós ainda temos grandes varejistas concentrando esses números. Eu me recordo que há um mês e meio atrás, uma notícia da Folha de São Paulo, do estado de São Paulo, chamou a atenção de todo mundo quando afirmava que 70% das lojas online no Brasil hoje fazem menos de 10 pedidos por dia. Então, a gente contextualiza essas realidades, a gente tem que olhar com otimismo, com felicidade, é claro. Moda, há 2, 3 anos atrás, era a 25ª, 28ª categoria mais vendida no comércio eletrônico, e hoje
ela está numa posição de extremo destaque. Tá? E aí, o que eu acho que vale a pena a gente começar a trazer para a mesa, e até fazendo um pouquinho de comparação, quando eu disse o produto comparável com o produto não comparável, é que o produto comparável, a gente abria 5 lojas, tomava a decisão que queria comprar uma TV de LCD da LG, escolhia qual loja estava mais barata, e os grandes pontos determinantes para a aquisição desse produto ou os 3 pontos. Uma loja minimamente confiável, um preço, o melhor preço, e o produto que quase sempre eu já estava determinado em comprar em relação da marca. Tá? Hoje, quando a gente pensa no mundo da moda, eu não consigo abrir 10 sites, 5 sites um do lado do outro e escolher aonde eu vou comprar a camisa XYZ. Esse produto é único. Esse produto ele é envolvido por uma série de questões que o marketing online passou a ignorar por conta dessa cultura de venda de produtos comparáveis. Hoje, uma pequena loja ela tem que ter uma preocupação muito forte em buscar um posicionamento, buscar uma formatação, uma formação de marca, tentar se comunicar com o consumidor dela, explicando onde é que estão os diferenciais, porque o preço, apesar de ser relevante, ele não é mais tão determinante quanto ele foi num passado muito recente. Tá? Hoje o que passa a valer a pena é qual sensibilidade de marca eu consigo experimentar pela aquisição daquele produto. A gente tem a marca num papel muito diferenciado. Quando a gente pensa também nos desafios de se pegar uma empresa e levar para o e-commerce, seja ela uma empresa que já existe no mundo físico, seja ela uma empresa puramente para o e-commerce, em especial as que têm uma atuação no mundo físico, e no caso das empresas de moda, é a maioria dos pequenos varejistas que estão indo para o mercado, que estão indo para o e-commerce, o dono tem que estar engajado. O proprietário da empresa ele tem que estar engajado, ele tem que entender que o e-commerce é importante para a empresa dele, para que ele possa promover uma série de alinhamentos extremamente importantes para que a operação online tenha sucesso. O primeiro alinhamento que esse cara tem que promover, que esse dono da empresa, que esse embaixador da ideia tem que promover, é um alinhamento e engajamento de todo o corpo interno de funcionários para que você diminua o conflito de canais, o conflito de interesse. É para a gente não ver um consumidor no chão da loja perguntando se ele pode comprar online e o próprio vendedor falar que a marca a qual ele trabalha, ele virar e falar, olha, o site não entrega. O site atrasa a entrega, manda produto errado, compra aqui na loja comigo. Quando a gente tem o dono da empresa criando políticas claras, criando um posicionamento claro, abrangente, dividindo os benefícios do resultado positivo desse canal para toda a equipe, a gente tem realmente uma condição mais adequada para poder promover esse sucesso, essa implantação da loja. Mas a gente veio falar um pouquinho do mercado de moda e de algumas especificidades que ele apresenta. E quando eu olho para todo o desafio que uma empresa que vai para o e-commerce ela tem que enfrentar, eu acho que o primeiro desafio é montar a loja, e quando eu falo montar a loja, é realmente contratar as ferramentas, alinhar a integração de todas as ferramentas, então já é um trabalho muito forte, montar um time ou se capacitar quanto empreendedor. E o que está em vermelho aqui, eu acho que são grandes pontos de atenção relacionados ao mercado da moda. E eu acho que são eles que eu quero dar um pouquinho de destaque nesse nosso bate-papo. Acho que o primeiro grande desafio, quando um varejista vai para o mercado de moda, ele está muito relacionado à produção de conteúdo. O segundo desafio que esse cara vai entender, que é muito grande, é a geração de visitação. E o terceiro desafio é a parte operacional, atendimento, entrega e devolução. Tá? Então, o que está em vermelho aí é o que eu entendo que é o que mais dói. Quando a gente pensa em montar a loja, eu penso na contratação e alinhamento das ferramentas, e a gente está falando de plataforma de e-commerce, um gateway ou um intermediador de pagamento,
as ferramentas de análise antifraude, as ferramentas de mensuração de visita, a ferramenta de e-mail marketing e, dependendo do tamanho da tua operação, as ferramentas de ERP. Esse desafio ele é o mesmo para todo mundo. Se você vai vender um parafuso, se você vai vender uma meia calça, se você vai vender uma roupa, esse desafio ele realmente é o mesmo para todo mundo. Quando a gente pensa em montar um time, nós temos algumas necessidades que têm que ser suportadas por pessoas. O gestor da plataforma, quase como o gerente da loja, fazendo um paralelo com a loja física. O gestor comercial, que tem que ter o cuidado de selecionar o sortimento, compreender a adequação da precificação e olhar para a concorrência. O gestor de marketing, que tem o desafio da confecção das peças de marketing e da gestão de mídias e investimento, tá? E toda a parte de comunicação. E olha quando a gente observa as responsabilidades do gestor operacional. Esse cara tem que fazer a geração operacional do conteúdo, e eu vou falar bastante sobre geração operacional de conteúdo, quero explicar isso um pouco melhor. Fazer toda a parte operacional de recepção de mercadoria, cadastramento dessas mercadorias no site, no RP, no sistema de estoque, cuidar do faturamento depois que esse pedido tem a parte de e-commerce, a parte financeira dele aprovada, prestar o atendimento e cuidar da parte de transporte. Olha o quão sensível aqui é o gestor operacional. Quando a gente olha, por exemplo, aí para o mundo da moda, e a gente entende que vai manusear roupa, vai manusear peças de moda, esse cuidado ele passa a ser ainda mais efetivo. Efetivo de qual maneira? Esse cara, quando ele manuseia uma peça no estoque dele, se um operador tiver com a mão suja e pegar, e dependendo a delicadeza do tecido, a delicadeza da peça que ele está encostando, ele perdeu a peça. Ele não vai conseguir vender para mais ninguém. Toda a parte de devolução, tomar o cuidado se aquilo foi usado, se não foi usado, se tem odor, se aquela peça chegou com cheiro de perfume do outro usuário, para tentar compreender se aquilo lá foi usado por alguém ou não. A maneira de se armazenar aquilo não pode chegar todo amassado para o consumidor final. A maneira que tem que ser tratada a embalagem, as nuances. Eu conheço gente que espirra um sachê de cheiro da loja dentro da embalagem, para quando o consumidor receber a peça dentro de casa, ele abra a caixa e tem o primeiro impacto, o odor da loja ali. Então, olha quanto cuidado, quanta diferença e quantos detalhes esse gestor operacional ele pode influenciar. Esse é o cara também que tem que liderar a equipe de atendimento que vai sanar dúvidas, como, por exemplo, vai ligar consumidor falando, olha, eu tenho um casamento hoje, no convite está esporte fino ou algo desse gênero, que roupa eu devo comprar? Se você tem uma operação online de moda, será que você ou seu time está preparado para responder isso? O quanto de serviço você consegue agregar? Então, acho que quando a gente olha para o mercado de moda, tudo isso é importante em todos os mercados, mas quando a gente olha para o mercado de moda, a gente tem uma equação muito mais sensível relacionada a isso. Tá? E agora falando daquilo que eu tenho vivido no último ano, ou nos últimos anos, e compreendo de uma maneira muito própria e profunda o quanto dói gerir isso. Tá? Quando você compra uma peça para vender no teu e-commerce, você precisa produzir conteúdo, e esse conteúdo são as imagens, as fotos do teu produto, o texto descrevendo esse produto. Quando a gente pensa em texto, a gente tem que ter a preocupação, por exemplo, de SEO, a gente está compreendendo que tipo de post a gente vai colocar, como que a gente vai fazer essa interação. Então, tem esse ponto aí da produção de texto, que ela é muito importante, e conteúdo editorial, para alimentar blogs, para alimentar rede social, ou mesmo para se criar uma página especial, um hot site específico para aquilo. Um dos principais desafios do e-commerce é substituir o talento humano de se comunicar por fotos e texto. Olha que forte isso, né? O tamanho desse desafio. Eu já trabalhei em loja como vendedor, já no começo da vida profissional, e quando você está vendendo algo a alguém, você tem N
oportunidades de corrigir e de adequar o seu discurso até atingir o resultado que é fazer a venda. É uma reação corporal, facial do seu consumidor, é o tom de voz, é um sorriso, é um olhar. A gente tem que substituir tudo isso por foto e texto e adequação de oferta de promoção e mídia. Tá? Então, olha que extremo desafio a gente tem que suportar quando a gente fala na produção de conteúdo. Então, realmente é algo muito relevante. Ainda para falar da produção de conteúdo, e eu trouxe uma realidade aqui que ela faz parte do meu dia a dia, vamos pensar, por exemplo, quanto custa uma sessão de fotos. E aí eu até dou algumas referências para vocês. Hoje uma modelo para comércio eletrônico tem um custo entre R$600 e R$2.000. Um maquiador, a diária de maquiador está entre R$200 e R$2.000. Um stylist é o cara que cuida de uma série de detalhes dessa produção. Você vai vender uma camiseta, por exemplo. Ele é o cara que vai indicar qual que é a calça, quais são os acessórios adequados para fazer isso. Então você pega um stylist aí, tem stylist custando até R$10.000 por mês. Precisa da passadeira ali para fotografar tudo. O profissional fotógrafo tem um custo diário aí de 600 e eu já vi fotógrafo cobrando até R$20.000 num dia de trabalho. Um assistente de fotografia para que na hora da foto veja se o caimento da roupa está adequado, se não tem nada amassado, se o cabelo da modelo está na frente, se não está na frente, se a posição da perna está certa, se não está certa. Estamos pensando em mais uma diária de R$200. Uma diária de um estúdio bom está entre 500 e R$1.000. E quando a gente pensa em custo de tratamento de imagem, a gente está falando de um custo entre R$2 e R$10. Ou seja, sem pegar os valores mínimos e sem pegar os valores máximos, a gente está falando que esse time ele é capaz de produzir aproximadamente 100 looks por dia. O custo médio de trabalho desse dia é de R$5.000, tá? E o custo por look aí é de R$50. 5 fotos por foto do comércio eletrônico na casa de R$10. Só para a gente entender. E aí eu me recordo que eu estou começando a me sentir velho, né? Eu estou com 34 anos, mas eu me recordo, vou falando das experiências passadas, mas foram realmente experiências que me chamaram a atenção, fez eu descobrir alguns detalhes. Eu estava participando do projeto de lançamento da loja online de uma marca muito famosa aqui em São Paulo, chamada Central Surf. E eu me recordo que na reunião com o gestor, ele falou: olha, Rodrigo, a gente tem 3.000 produtos para subir, tá? A gente tem 3.000 SKUs, a gente vai colocar 5 fotos por SKU, então 3.000 já viram 15.000 fotos. Essa coleção chega toda de uma vez. Isso precisa ir para o ar voando, porque daqui 6 meses eu tenho mais 3.000 SKUs, eu tenho mais 15.000 fotos, e depois de 6 meses eu tenho isso de novo, e depois de 6 meses eu tenho isso de novo, e depois de 6 meses eu tenho isso de novo. Então, a perecividade do conteúdo, do custo do conteúdo formado no e-commerce e a equação de custo relacionado a isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção. É algo que tem que ficar muito no nosso radar, porque é um grande ponto específico do mercado de moda e ele realmente é determinante na tua equação de custo para entender que tipo de rentabilidade você vai ter ou não. E aí ficam algumas reflexões. Se eu tenho um produto que o preço de venda é de R$100 e eu faço um investimento de R$50 para fazer a produção de conteúdo dele, e a profundidade dele for 4 peças, será que esses R$50 não está caro demais? Quando eu vejo um produto que eu gastei R$50 para produzir as fotos e eu tenho 500 peças desse produto no mercado, será que não ficou barato demais esses R$50? Então a gente começa a ter um senso crítico, pelo menos sob o ponto de vista de investimento para a produção de conteúdo, o que vale e o que não vale a pena entrar no portfólio para ir para a loja online. Tá? Então, fica essa reflexão. Esses valores, eu estou dividindo o que eu vivo no dia a dia, a minha experiência com vocês. A produtividade diária de looks por dia, quando a gente pensa em mercado de moda, ela é muito próxima a esse colocado aí.
tá? Então fica essa informação operacional. Mas esse é um problema super específico de moda. Só para dar como exemplo, quantas televisões LG, por exemplo, são lançadas por ano? Então, se você gastar R$ 500 para produzir um conteúdo de uma TV LG, ela vai ser útil, esse conteúdo vai ser útil por um ano e pouco. Você vai vender 500, 600, vai vender 1.000 peças dessa televisão, quando a gente está falando de um varejo grande. E aí, apesar de eu ter gasto R$ 500 para produzir esse conteúdo, quando eu o diluo por toda a profundidade do estoque daquelas peças, eu agrego em custo centavos por peça. Então, acho que na produção de conteúdo a gente tem que pensar muito seriamente nisso. Acho que um outro grande ponto de desespero, né, hoje em dia, é a equação que a gente tem para a geração de mídia, tá, para a geração de visitação. E claro, quando a gente está falando de um varejo grande, esse cara quase sempre está com o investidor, tem a capacidade de ter prejuízo por 1 ou 2 anos, mas esta não é a realidade da maioria dos empreendedores. A maioria dos empreendedores consegue ter prejuízo 3 ou 4 meses, quando muito. Tá? E quando a gente olha que um custo de marketing está na casa de um custo de CPC, de custo por clique, por visitação, está na casa de 80 centavos, e que a taxa de conversão aí está na casa de 1%, a gente passa a entender que a cada 100 visitas eu tenho uma venda, só que 100 visitas a um custo por clique de 80 centavos, a gente está falando em R$ 80, é isso? Eu falei besteira. Em R$ 80. Então isso é um ponto de preocupação muito forte que a gente tem. E como é que a gente coloca uma alternativa para isso? É tentar trazer... Eu falo assim, às vezes eu vejo os nossos clientes tão preocupados em replicar nos pequenos negócios um jeito de pensar dos grandes varejistas que eu fico um pouco preocupado. E enquanto eu refletia para produzir esse material, e esse material ele foi produzido com exclusividade aqui, ele é a primeira vez que ele está sendo usado hoje aqui, eu vejo uma frase muito forte que eu tenho dito para algumas empresas que eu dou consultoria. A gente tem que construir... Perdão, Fabrício, você perguntou, são 80 centavos... Perdão, desculpa. São 80 centavos por visitação, então quando eu tenho 100 visitas, eu tenho R$ 80 custeando 100 visitas, que pela taxa de conversão tende a me converter uma venda. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. A gente aqui, eu tenho falado muito para alguns clientes, para alguns amigos, para alguns alunos. Uma empresa nos primeiros meses, um e-commerce nos primeiros meses, ele tem que pensar em uma venda por vez. Esse é o desafio do pequeno empreendedor. E aqui eu estou com o nosso discurso muito alinhado para quem é o pequeno empreendedor, para quem está pensando, para quem já tem um negócio pequeno, para quem está pensando em ter um negócio pequeno. Tem que fechar a conta e assim, vai demorar alguns meses até vocês poderem olhar para o lado e falar, olha, eu já tenho uma média sólida de 10, de 15 vendas por dia. Quem já começou uma loja online sabe o quão significativo depois de 4, 5 meses você poder virar e falar, olha, hoje eu tenho 10 vendas por dia, hoje eu tenho 15 vendas por dia. Porque o começo de uma loja que não tem uma grande marca por trás, que precisa construir, fazer toda essa construção no ambiente online, esse cara começa vendendo, tem dia que ele não vende, tem dia que ele faz 2 vendas, tem dia que ele faz 3 vendas, ele consegue um parceiro, faz um disparo de e-mail marketing, faz 5 vendas, já fica mega feliz, depois ele fica segunda e terça sem vender nada, e ele vai engatinhando dessa maneira durante os primeiros meses da loja dele. Ele está aprendendo a mexer com a loja, ele está aprendendo a fazer investimento em marketing, ou seja, tudo é muito novo para esse cara. Então, o conselho que eu dou vamos pensar em uma venda por mês, um passo por mês. O mesmo pensamento eu aplico do ponto de vista geográfico. Perdão. Eu vejo varejistas que estão em São Paulo pensando, poxa, mas eu vou vender para o Acre, eu vou vender para o Nordeste, eu vou vender para o Rio Grande do Sul. E aí eu faço um paralelo, que é o seguinte, quando você abre uma padaria, você está muito preocupado em sobreviver.
No primeiro, no segundo ano, você começa a desejar ser uma padaria com visitantes do bairro inteiro. Depois de um tempo, você fica muito feliz se você souber que alguém de uma outra região da cidade veio visitar a sua padaria porque gosta de alguma especiaria, de alguma coisa específica. E talvez, depois de alguns anos, alguém vá de uma cidade a outra, venha de uma cidade a outra, venha de um outro lugar e te reconheça e te perceba como a melhor padaria, como uma padaria que mereceu o deslocamento de 40, 50 minutos para ele poder consumir contigo. A gente tem que trazer um pouquinho desse pensamento para o comércio eletrônico. A gente está tão acostumado em falar em milhões, bilhões, em volume de centenas de vendas com produto, em bases de e-mail com centenas de milhares de nomes, que a gente esquece, nesse primeiro ano de vida, que cada venda é conquistada quase como se você estivesse na rua distribuindo um panfleto e falando, poxa, você quer entrar na minha loja e conhecer? É quase que um processo artesanal. Eu vejo muito varejista online abrindo a sua loja, pensando num processo industrial, num volume industrial de visitação, de práticas, de metodologia, enquanto esse cara tinha que estar pensando de uma maneira artesanal. Quando eu coloquei aqui uma estratégia de multicanais, eu também tenho visto muito varejista que tem a loja física há anos. Ele começa a sonhar com e-commerce, o tempo aí de uma loja ir para o ar às vezes demora 1 ano, do dia que esse cara toma a decisão até ele começa a parte de cotação, começa a parte de contratação de pessoas. Esse processo demora de 1 a 2 anos, do momento que ele fala, poxa, quero ter uma loja, começa a conversar com diversas empresas no mercado para diversos serviços que ele precisa consumir. E ao invés de imediatamente esse cara passar a criar um mailing, passar a criar um ponto de contato digital com os seus consumidores, ele espera fazer isso no dia que ele abre a loja. E no dia que ele abre a loja, ninguém vai passar em frente, ninguém vai visitar a loja, porque isso não é normal, ninguém entende a marca desse cara com uma presença online. Então, se fica uma dica valiosa aproveitar aquilo que você já tem dentro de casa, gerar o engajamento em quem mais está próximo de você, que são as pessoas que estão visitando a tua loja do bairro. É criar eventualmente um perfil de Facebook para que você vá encorajando as pessoas a curtir e a te seguir, você vai gerar engajamento. Quando a gente compara o produto comparável com o produto não comparável, que é uma grande característica da moda, a gente está comparando, a gente está confrontando marketing de performance versus marketing de engajamento. Tá? E isso é algo realmente muito relevante. Então a dica para quem quer ter tua loja agora é já começar a se relacionar com o consumidor, é já começar a gerar lista, começar a gerar o ponto de contato. Ainda que a sua loja esteja num ponto de amadurecimento, de contratação de ferramentas, de contratação de pessoas. Tá? Então acho que isso aí é um jeito simples de tentar encarar esse desafio que é começar um comércio eletrônico no mercado de moda. Tá? Quando a gente fala em engajamento e na geração de visitação, a gente fala no Facebook, que é importantíssimo, blogs, dependendo da tua capacidade de fazer investimento, se fazer presente em alguns portais. Agora, olha para o teu ambiente físico de loja, olha para o teu meio ambiente e começa a colher pontos de contato com essas pessoas. Tá? Com essas pessoas. Então, se você tem uma loja física, dei uma passada de olho aqui, Fernanda, eu canso de ver, Rodrigo, acho que vou abrir uma loja. Eu já respondo imediatamente. Já tem um perfil do Facebook? Já tem um ponto de interação? Se relaciona com as pessoas do seu bairro. Eu não me recordo do produto agora, gente, mas eu vi um empreendedor fazendo um produto que é uma rede social de condomínios. E uma das funcionalidades dessa rede social de condomínios é que os varejistas ao redor do prédio, do condomínio, tinham um canal de chat direto com os condôminos, e aí via chat esse cara vira e fala, pô, Geraldinho, você me traz aqui 10 pãezinhos, por favor? Olha o quanto o pensar simples pode ser poderoso. A gente pega, por exemplo, a Amazon. O piloto de alimentos da Amazon é em Seattle. E só em Seattle. Acho que tem Seattle e tem algumas regiões de Nova York. Então, eu tento aqui nesse nosso bate-papo, gente, nos fazer pensar um pouco de uma maneira mais simples.
nos fazer ser mais varejistas e menos marqueteiros. Porque eu estou começando a olhar para o nosso mercado e olhando muito, muito profissional de marketing que nunca foi para trás de um balcão. Então entenda isso. Se você tem uma loja física, está na dúvida se vai para online ou não, vai lá, faz o canal de Facebook, dá brinde para quem curtir a loja. No mínimo você tem um canal poderoso de comunicação no ambiente online com quem é teu vizinho. E eu, que tenho um relacionamento com alguns lojistas físicos de calçado, de loja mesmo, loja de bairro, eles falam, poxa, Rodrigo, eu vejo números. Gente vendendo 40% menos na loja física do que vendia há 2, 3 anos atrás. Mas apesar dessa loja de bairro não estar presente no e-commerce, ela tem todas as ferramentas de marketing online para se relacionar com quem está no bairro. Então, ficam aí um pouco desses pontos de percepção. Porque a hora que você está numa operação pequena, que o cara já está reclamando que está gastando 30, 40 mil reais para montar a loja, e você ainda fala que ele vai ter que gastar isso em marketing, um cara que necessariamente nunca teve um profissional de marketing. Isso é uma outra característica de loja física. A loja física necessariamente conta com um profissional de marketing dando assessoria e consultoria para as ações dela. E sem esse tipo de aconselhamento, de orientação no online, esse cara não dá um passo para frente. Então olha quanta coisa cultural a gente tem que vencer. Então fica aí esse ponto de reflexão e de praticidade. Tá? De praticidade. Eu falo isso para vocês e na minha cabeça, eu me recordo quando eu era criança que eu queria abrir os meus carrinhos, os parafusos dos meus carrinhos, não tinha uma chave de fenda e usava faca. Tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho simples, trazer algumas práticas de marketing mesmo, de guerrilha, não só do online, para poder gerar essa quebra de inércia, esse primeiro momento, esse primeiro ponto de presença no online. Tá? Por fim, gente, eu divido com vocês aqui um raciocínio que é um pouquinho preocupante. Tá? A gente vê alguns números aí de custos, o que seria um mini desenho de um orçamento, tá? Para a gente ver que uma empresa aí com faturamento na casa de 250 mil reais, um ticket médio na casa de 250 reais, 1.000 pedidos por dia, taxa de conversão na casa de 0,8, você movimentando 250 mil reais e tirando na última linha 16 mil reais. E se a gente olhar com mais critério esse esboço de ideia que eu estou dividindo com vocês, vocês vão ver a quantidade de custos que eu sequer me atrevi a colocar aí. Só para a gente desconstruir um pouco esse grande otimismo que a gente olha para o comércio eletrônico e lembrar muito disso aqui. Ó. Cada venda, uma venda por mês. É um e-mail, é um atendimento, é um telefonema, é uma parceria. As vendas realmente, no começo da nossa vida, devem ser peneiradas uma a uma. Eu vejo muito varejista buscando atalho, comprando base de e-mail marketing, buscando atalho. O atalho, a energia que você perde no atalho é a oportunidade que você está jogando no lixo em fazer do jeito certo mesmo, que é mais trabalhoso, mas que tem que ser passado. Por fim, acho que a gente tem que olhar o nicho, tem como premissa abrir mão dos altos volumes em razão de um volume menor, no ambiente competitivo, equipe pequena, custo enxuto, foco no cliente e, se a gente está pensando em nicho, pensando em moda, ter uma profundidade de estoque, ter uma horizontalidade de estoque que nos permita atender de uma maneira especial esse nosso consumidor. Tá? Acho que essa é a abordagem que eu queria dar para o assunto moda para e-commerce. Acho que era uma abordagem menos comum quando a gente vê o pessoal falando. Eu vejo todo mundo muito otimista. Não, a moda é a próxima onda, a moda é isso, a moda é aquilo. E eu tenho uma preocupação, como já é característico das minhas aulas, eu tenho a minha preocupação em falar, dentro da minha percepção, claro, de maneira nenhuma eu devo me colocar como dono da verdade, mas eu acho que o grande desafio aqui, gente, é a gente alinhar a capacidade
de gerar conteúdo com eficiência de custo. Isso realmente é terrível para o mercado de moda. Esse cara de 6, o produto é perecível, o conteúdo é perecível. Se preocupar com a construção de marca. Se você não tem capacidade de criar uma marca em nível nacional, faz uma em nível regional. Mas moda, ela é mais do que a camiseta, ela é mais que o tecido. Ela está muito alinhada à moda, à marca. A marca se constrói com relacionamento, com premissas muito bem definidas. Tá? E o desafio eterno, que é a geração de visita e a fidelização do cliente. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esses são os grandes pontos de reflexão entre a gente. Eu ainda olho com muito cuidado para esses posts em Facebook e em Instagram que custam R$30.000, R$40.000. Eu acho que grandes marcas têm a capacidade de fazer isso. A gente tem que, quem é empreendedor e está começando do começo, tem que pensar diferente. Tá? E ficam aqui a minha percepção e os meus pontos de vista sobre esse mercado, que sem dúvida nenhuma é promissor, ainda está em construção, ainda está se compreendendo, mas que é o nosso futuro. Tá bom? Muito obrigado à Internet Innovation. Só comentar, sem se preparar não dá para ir para essa batalha. Eu acho que a Internet Innovation, nesse sentido, é muito rica. Eles têm um curso específico para o mercado de moda, acho que vale a pena aí depois bater um papo com o Neto deve fazer algum comentário sobre isso. Considero a Fest uma ferramenta fantástica para a gente começar, acho que é para a gente colocar nossa loja no ar. Eu preciso muito dar um recado para vocês, gente. Ferramenta de tecnologia não dá sucesso para a loja de ninguém. Tá? Eu sou apaixonado por Fórmula 1, o Barrichello tinha o mesmo carro do Schumacher. Tá? E aí a gente vê a diferença de resultados. Então, do ponto de vista emocional, é muito fácil no meu momento de venda eu colocar para você uma ferramenta de 50, de 100 mil reais e fazer você, empreendedor, acreditar que a chave do teu sucesso, do teu fracasso, está em você contratar essa ferramenta. Eu dou 100% de certeza para vocês, pela minha experiência, que não é isso. Se você não acertar na qualidade da foto, se você não acertar na adequação do preço, se você não acertar na adequação do portfólio, você pode contratar a ferramenta que você quiser. Eu desafio qualquer pessoa a performar bem vendendo PlayStation ao dobro do preço. Eu desafio, não está na ferramenta, o problema não está na ferramenta. Eu desafio qualquer pessoa a conseguir vender bijuteria, vender joia, vender moda com foto que não dá para ver, com foto com modelo feia, com foto desarrumada. Então, não transfiram a responsabilidade do sucesso do negócio de vocês para a ferramenta. Seja a plataforma de comércio eletrônico, seja o gateway de pagamento, seja a ferramenta de e-mail marketing. Se você tiver um produto bom, o teu consumidor ele vai te encontrar, ele vai encontrar teu produto. Acho que as ferramentas elas podem te atrapalhar, mas ser motivo do teu sucesso, eu aposto com quem quiser no mercado que não é. Tá? Acho que esse é o meu recado. Fica aí minha gratidão a esse microfone, a esse canal de comunicação, e espero realmente que todo mundo tenha gostado ou que de alguma maneira eu tenha colaborado para o desenvolvimento do negócio de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Quem fala é Neto, da Internet Innovation. Obrigado pela participação de todos. É um prazer estar aqui hoje com o pessoal da Fast Commerce, com o Rodrigo Roda. Enfim, eu não poderia deixar de aproveitar o gancho do professor. Na verdade, não professor, mas profissional. Não só o Roda, mas todos os professores da Internet Innovation, antes de serem professores, são profissionais do mercado, tanto de marketing digital quanto de e-commerce. E isso, para nós, é um grande privilégio, porque a gente realmente traz para dentro de sala de aula experiências e histórias vividas realmente no mercado. E aproveitando que o assunto é moda, a gente tem um curso específico para estratégias de e-commerce de moda, começando no dia 26 de maio agora de 2014. São 2 semanas intensas de conteúdo, com o Luiz Pavão, o Kai da Infracommerce, Alex Bastos da Dafit, o Flávio Niches da Inbranding, o Rony, que hoje está na colombo.com.br,
E o Rodrigo Roda, obviamente, faz parte desse time da Fast Commerce, acabou de falar. É um curso super estruturado, e falando sobre cadeias de e-commerce, plataformas, usabilidade, navegabilidade, rotinas, enfim, para quem já está no mercado, para quem é um varejista tradicional e está a fim de entrar no e-commerce, é uma grande e excelente oportunidade de mudar um pouco a percepção, porque realmente a gente percebe depois de toda essa experiência que o perfil é outro, que a gente precisa trabalhar. E para quem quer entrar, eu acho que é um excelente começo, uma vez que a gente traz bastante informação relevante para vocês montarem e entrarem no segmento de forma segura. Ok? Para vocês, eu vou colocar aqui no chat, eu vou pedir para a Patrícia digitar nosso site. Patrícia, por favor. Ah, já está lá, ó, www.internetinnovation.com.br, curso Estratégias de E-commerce de Moda. E o nosso telefone é 3031 1131. Vai ser um prazer atendê-los. Eu tenho uma equipe lá esperando por vocês, tá bom? O Roda vai voltar a falar e depois a gente abre para as perguntas. Obrigado, sucesso para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Eu tinha esquecido da questão da parte das perguntas. Só para comentar com vocês, hoje o principal ponto de contato comigo tem o site da Foto Commerce e tem o meu Facebook, tá? De fato, se vocês colocarem Rodrigo Roda ou rodrigo.roda.br@gmail.com, pode adicionar no Facebook. Só contar um caso rapidinho no Facebook. Uma vez um aluno me chamou no chat no meio de uma entrevista de emprego, fazendo uma pergunta. E ele mandou assim: pô, professor, eu estou aqui numa entrevista, o cara está perguntando tal coisa, né? E eu me recordo, sei lá porquê, acho que eu estava com tempo naquele momento, eu respondi para ele. Depois parece que ele conquistou a vaga, mas pô, nem para pagar o almoço. Mas enfim, adiciona no Face, gente, eu divido bastante conteúdo, bastante coisa. O Face, para mim, é muito menos pessoal, eu divido muita opinião de mercado e opinião política. Fiquem super à vontade aí. E se eu puder passar uma cola para vocês em algum momento, eu vou fazer com o maior carinho. Tá? Eu acho que está aberto a perguntas aqui, o pessoal. Legal, pessoal. Podem enviar então as perguntas aqui. Eu só vou cortar o áudio rapidinho, só para mostrar aqui com o Rodrigo como vai funcionar. Tá? Só um segundinho. Vamos lá, gente, começar aqui com as perguntas. Obrigado, Adriano. O legal também da gente brincar aqui com esse tipo de palestra é que a gente se sente num programa de rádio, meio programa de TV, assim, é divertido, né? Fica meio... Né? Então, o Neto falou que se sente no pânico e eu de vez em quando fico em pânico. Vamos ler a pergunta do Bruno. Trabalho numa fábrica têxtil com marca própria, trabalhamos com mais de 8 mil lojistas no território nacional. Temos nossas lojas físicas e agora abrimos a loja virtual. Devemos filtrar esse nosso início ou podemos já abordar todo o território? Olha, Bruno, quando eu falo das nossas preocupações em relação ao território, ela é muito mais um jeito de se pensar. Eu imagino ou eu aconselho que você tenha feito algum contrato com Correios e com pelo menos uma transportadora para você ter como backup, até porque todo ano os Correios, uma ou duas vezes, entram em greve, e o teu consumidor não está muito interessado nisso. Tá? Então eu acho que abrir para todo o território depende muito se você já conseguiu fazer os seus contratos adequados. Tá? Se você já conseguiu fazer os seus contratos que te cubra todo o território. O que eu imagino só aqui, Bruno, que você tem que prestar atenção, é quando você comenta comigo que tem mais de 8 mil lojistas no território nacional, tá? Então acho que isso é um ponto relevante para você ter uma política de preço que não gere problemas entre vocês e com as lojas físicas de vocês também.
E aí as lojas físicas, cara, tem que ser oportunidade para o consumidor que está no chão de loja conhecer a tua operação de comércio eletrônico. Então, acho que vale a pena colocar umas televisões, eu acho que vale a pena colocar umas televisões comunicando para o teu consumidor que você tem site, então para que possa navegar no site mesmo, já é uma mensagem subliminar, o seu documento fiscal, a sua embalagem, você tem que contar para todo mundo que você está na internet. Então, quando você tem uma loja física, essa loja tem que estar engajada, tem que estar alinhada no desenvolvimento do produto comércio eletrônico. E se começar a acontecer conflito de canal, você tem que pegar um pedaço do variável da loja, uma remuneração variável da loja, atrelada ao sucesso do canal comércio eletrônico. E vice-versa. Tá? Então fica aí esses dois detalhes. Se depois por e-mail ou por Face você quiser me mandar teu e-mail, eu fiquei muito curioso para saber qual empresa é, porque a gente está num engajamento muito forte na área de atacado, eu tenho prestado consultoria para alguns atacadistas, eu fiquei muito, muito curioso. Eli Carobeno, muito obrigado. Walter, muito boa apresentação. Válido para ROI de moda. A questão da validade de fotos tem uma frase muito boa, cara. No começo da coleção você vende moda, no final da coleção você vende pano. E a diferença entre essas duas coisas é 90% do preço. Tá? E quando a gente olha para a questão do conteúdo, o conteúdo ele é perecível, né? Eu estou desenvolvendo alguns projetos, por exemplo, para varejistas e atacadistas de produtos para automóveis. Cara, a lanterna do Fusca, a foto da lanterna do Fusca pode ser a mesma há 30 anos. Olha a diferença, né? Quando a gente pensa a foto da vela NGK ou Bosch, uma vez que eu fotografei aquilo, cara, aquela foto ela tem uma perenidade enorme, já diferente da moda. Então, quando a gente compara esses dois mercados, fica muito claro. A Viviane vira para mim e pergunta: olá, se eu bem entendi, o ciclo de vida de produtos da moda é de 6 meses. Sim e não. Sim, porque a moda culturalmente está atrelada ao lançamento de coleções, e não necessariamente, né? Se você tem eu, por exemplo, não está atrelado à moda, mas está atrelado à roupa, né? A gente tem eu presto consultoria para uma indústria para Riffel, né? Que é uma indústria de motopartes e roupas de segurança. A roupa é a mesma um ano, de repente você tem algum tipo de produto, um calçado, que você não tem em primavera e verão, de repente o teu ciclo de produção você tem uma pegada de fast fashion, como a Zara. A Zara tem lançamento de coleção toda semana, então aquele conteúdo tem uma perecividade ainda maior. Então, quando eu dou 6 meses, eu dou só o corte clássico das coleções primavera-verão e a coleção outono-inverno. Tá bom, Vivi? Temos mais perguntas. O Luiz Ferraz: muitas lojas de moda estão fechando rapidamente, 1 ano. Está aumentando ainda mais. Qual os nichos de moda que podem resistir? Ô Luiz, você tem 2 tipos de coisa, cara. Você tem a multimarca que vende um produto com marcas relevantes, né? Então você tem uma característica. Então você não está vendendo a loja do Luiz, por exemplo. Você está vendendo Carmin, você está vendendo Lacoste, você está vendendo... Vocês já viram que eu sou super consumista, né? Eu rapidamente consigo falar um monte de marca, não lembro de mais nenhuma. Você está vendendo Calvin Klein, você está vendendo marca, né? Você está vendendo Umbongo, você está pensando em surf. Ou seja, é quase que a mesma situação do varejista vendendo marca de televisão. Então, você está vendendo Oakley, né? Você está vendendo marcas. Então, isso é uma característica que está no mercado de moda. Essas têm uma capacidade de sobrevivência um pouco melhor. O grande desafio, Luiz, é você que é a lojinha ali do seu bairro, da sua região, que pode até ser representativo, que tem a marca nova, e aí você vai com a sua marca para a internet. Aí vamos lá. Pelo amor de Deus, hein, Luiz? Não estou desfazendo de você, não.
eu passo em frente, eu digito lá luisferraz.com.br, vejo uma camisa, essa camisa custa R$100. Quem é o Luiz Ferraz? Meu Deus do céu, de onde ele veio? Ele é um designer, ele recebeu algum prêmio, né? Que identidade que esse cara carrega com ele? Que editorial da Vogue que ele apareceu? Quem foi o famoso que está usando o Luiz Ferraz? Não sei, pô. Então, na tua loja, no teu bairro, Luiz, você é uma personalidade, você influencia as pessoas, você atende essas pessoas há 5, 10, 15 anos. Mas você, num ambiente diluído como é a internet, onde a marca no mundo de moda ele é muito preponderante, você é mais um. Então, eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. E aí, Luiz, o modelo que eu tenho entendido como bom, sob o meu ponto de vista, é o empresário que tem a loja física dele, e tem na loja virtual como uma unidade de negócio a mais. Ele já tem o produto, ele já tem onde vender o estoque dele. Ele passa a experimentar, ele passa a amadurecer o canal online de uma maneira que toda a empresa dele não fique apenas focada no site, para que então ele tenha, ele não consiga gerar receita suficiente e feche a loja dele. E vou te falar mais também, Luiz, um outro problema que eu tenho visto muito forte são algumas empresas ou alguns profissionais de consultoria que pegaram os business plan de 5 anos atrás, quando o custo por clique era 15 centavos, pegou o mesmo modelo de business plan e aplica para todo mundo até só esqueceu de reajustar o valor do clique. Só isso. E cara, eu ando muito engajado no mercado de moda, por produção de conteúdo mesmo, eu tenho muitos clientes de moda. E aí eu vejo clientes dessas consultoras falando, olha, você vai faturar R$200 mil no 12º, no 13º mês. Entendeu? E você olha para aquilo e você vê que aquilo não é verdade, você vê que na prática não é daquele jeito. É por isso que a frase que eu mais gostei de falar hoje para vocês é: conquiste uma venda por vez. Entendeu? Essa é a grande frase. Conquiste uma venda por mês, por vez. É uma venda que veio do e-mail marketing, é uma venda que veio de um post no Facebook, é uma venda que veio de um parceiro, é uma venda que veio do cupom que você colocou na loja, é um cupom de desconto que você colocou na embalagem do produto físico. Então, é conquistar uma venda por mês, por vez. Porque, cara, no começo é 2, 3 vendinhas por dia. Daqui a pouco você está fazendo 5, 10 vendinhas por dia, você está contratando um auxiliarzinho. Ou então você está com uma bela grana, monta seu time, está preparado para ter prejuízo durante um ano. Aí é outra realidade. O nosso bate-papo aqui é um bate-papo pé no chão. É um bate-papo de quem não colocou $1 milhão como investimento no bolso ainda. Tá. É isso? Mais alguém? Tem mais? Ah, é você que vai liberando aqui, entendi. É poderosa da turma. Ah, entendi. O Nilson pergunta, você citou os custos de ter uma equipe para criar uma campanha de roupas, por exemplo, fotógrafo, modelo. Qual a sugestão para o pequeno empreendedor que vende 20 mil por mês, por exemplo? Nilson, eu odeio fazer isso, cara. Eu odeio mesmo, fico muito constrangido. O Neto vê que eu dou aula na Innovation há muitos anos, mas a opção para você, Nilson, é contratar empresas como a minha, não que eu acho que eu seja a única no mercado, que vai conseguir te suportar da medida que você precisa, sem que você tenha um comprometimento muito grande com a gestão de uma equipe operacional. Isso serve para a fotografia, que tem a Photocommerce, que é uma empresa. Isso serve para a tecnologia, e é por isso que existe a Fast. Isso serve para ferramentas de e-mail marketing, é por isso que existe a ferramenta de e-mail marketing. Você é varejista. Se você tem um volume pequeno de produtos, estamos pensando aí em 100, 200, 300, 400 produtos, ao invés de você contratar e gerir todo aquele circo que eu descrevi para você, existem empresas como a Photocommerce que faz isso para você. Então, fica à vontade aí, entrar em contato com a gente e olhar no mercado outras opções. Mas aí realmente a sugestão é essa.
O que não é core do teu negócio, você tem que terceirizar. O que não é core do teu negócio, mas é muito vital, você internaliza. Tá? Então, se você produz 1.000 fotos de 1.000 produtos por mês, de 2.000 produtos por mês, vale a pena você ter um time fixo. Agora, se você tem 50, 60 peças por mês, 100 peças por mês, 300 peças por mês, vai falar com uma empresa que possa fazer isso para você, porque eu já tenho toda a expertise, quando eu falo eu, é uma empresa que está posicionada como eu. Tá? Então, fica à vontade aí, Wilson. A Luciana Becara fala, boa tarde, pela planilha de custos, trabalhar com e-commerce de moda revendendo produtos, a margem é muito pequena, isso dá resultado? Luciana, o markup de moda costuma ser um dos markups mais generosos do varejo. Tá? Então a gente está falando em markup 3, estamos falando em 3 vezes o seu valor de custo. Essa é a característica geral do varejo de moda, inclusive porque ele tem a variável da perecividade da coleção. Em algum momento você tem que tacar fogo na roupa, quando eu falo tacar fogo é vender muito barato, para se livrar disso. Então, assim, aquela planilha ela é muito mais um jeito de pensar do que os números mesmo, mas eu percebo que você entendeu completamente. Se você tem uma margem muito pequena, o e-commerce necessariamente não é um lugar bom para se estar. Tá? Luiz, o que eu tenho de informação sobre o comércio on e offline de moda voltada para o público gay? Eu te confesso, cara, que há uns 4 anos eu venho falando do dinheiro cor-de-rosa. Acho que culturalmente a gente é ignorante por não conseguir aproveitar isso ainda como empreendedor. Quando trabalhava em banco de investimento, já tive a tentativa de iniciar projetos relacionados para esse público, que é consumista e é fantástico. Eu realmente não tenho dados para te falar, mas ele é absolutamente relevante e eu te confesso que eu adoraria participar de um projeto voltado para esse público. Tá? Ter uma comunicação própria. Adoro os cases, os cases da Tecnisa com lançamento de imóveis na região da Freicaneca. Então você pega, por exemplo, eu tive a oportunidade de falar com alguns profissionais envolvidos no processo de criação. Então você pega um conjunto de prédios na Freicaneca e o nome é Flex. Pô, é super bacana, você consegue se comunicar com o público, eles conseguiram se comunicar com o público gay com sutileza. Eu acho fantástico, cara. Eu sou mega entusiasta desse tipo de público e de mercado. Sou muito entusiasta mesmo, tá? Léo, poxa, obrigado. Eu que agradeço. Você ficou 15 anos atrás do balcão, então você sabe muito mais que eu. Tudo que você precisa para ter sucesso você já sabe. Aprendi muito e fiz tudo que você disse que tem que ser feito e estou bem no mercado online, devido à minha experiência da loja física. Léo, primeiro, obrigado. Né? Quando eu vejo um comentário como o seu, quem agradece sou eu, porque eu crio um pouco mais de confiança de que eu não estou falando bobagens aqui. A minha grande crítica ao mercado online, aos profissionais que hoje estão no mercado online, ela se baseia em 2 pontos. Primeiro, você tem profissional que nunca trabalhou com varejo, indo trabalhar com comércio eletrônico, e aí ele está preocupado com marketing, não com varejo, então ele está errado, é o rabo abanando o cachorro. E eu também tenho visto uma quantidade de profissionais que nunca precisou fazer a gestão da própria mesada, fazendo a gestão de alguns milhões de reais. Então esses caras fazem alguns absurdos. Então, quem está atrás de um balcão, precisa pagar folha de pagamento, não tem sócio, não tem investidor, realmente aborda de uma outra maneira. O Francieliton, tenho minha loja há poucos meses, no início procurei focar em moda e acessórios, percebi que não vendia nada, conversão zero. Mudei um pouco a estratégia e foquei em um nicho, calça jeans, shorts jeans, e agora de vez em quando surgem vendas.
já criei páginas de captura de e-mail, onde enviava cupom de desconto, informei os lançamentos e logo mais farei campanhas fortes no AdWords e no Face Ads. Alguma dica? Estou fazendo certo ou é preciso ter variedade de produto? Acho que assim, eu poderia falar 1 milhão de coisas aqui e ao mesmo tempo é super difícil falar algo especificamente para você. Eu acho que o primeiro grande ponto é você. Eu estou vendo que você está muito focado no seu produto e eu não estou vendo você falar com quem você quer falar. Entendeu? Então, assim, se a gente falar para calça jeans, a gente está falando de um mundo muito grande. Hoje, inclusive, nós temos, eu não sei se no Brasil tem, mas eu me recordo de nos Estados Unidos ver lojas que só vendem, acho que no Brasil também tem, que só vende calça jeans e que só vende calça jeans de marcas legais. Então ela se colocou de uma determinada maneira. Você consegue perceber um diferencial. Então eu quero comprar um jeans, eu vou lá porque lá eu encontro Diesel, Levi's original e todas as outras marcas relevantes de jeans. Então acho que isso é uma abordagem que vale a pena se pensar. Tá? Ou então eu tenho calça jeans para tamanho grande. Então, acho que quando a gente começa a identificar melhor ou um tipo de produto específico, mas se apoiando nas marcas, ou um tipo de público específico se apoiando na satisfação de necessidades, você tem uma equação melhor. Tá? Roda, boa tarde. Quando uma roupa saiu da fase de lançamento, mas é uma roupa que não sai de moda, como por exemplo uma camisa, o valor do produto sofre também ou para o consumidor isso não importa? O Sérgio, qual é a característica do seu consumidor? Né? Então, se a gente estiver pensando em camisa social branca para homem, não tem coleção. Não tem coleção. Agora, se são produtos clássicos, você não precisa. A motivação de uma eventual queima de estoque por desconto, ou de um esforço diferenciado em venda, é muito mais para gerar o estoque do que pela perecividade do produto. Tá? Então, acho que é isso que a gente tem que estar prestando atenção. Se a gente está falando de uma camisa branca, a gente está falando de camisas cores clássicas, você não precisa queimar. A não ser que alguma coisa, por algum motivo, tenha encalhado, você comprou uma quantidade maior, vendeu menos do que imaginava, então você precisa colocar esse dinheiro em caixa de novo para fazer uma compra mais saudável. Aí, ok. Senão o valor ele muda pouco. Tá? Agora, se o teu consumidor tem se o teu consumidor ele tem o perfil mais fashion, o que para você é clássico e não muda, para esse cara, um botão já é o motivo dele entender que está comprando um negócio novo. Então, acho que são essas nuances que você tem que compreender. Vamos para a última? Tem? Então, não sei, eu estou mais para vocês. Oi, novamente alguma dica para entrar no mercado de luxo, joias? Viviane, o mercado de luxo ele está atrelado um pouquinho à confiabilidade. Eu acho que ele é bacana se você conseguir atrelar elementos de design, tá? Então, elementos conhecidos de design e imagem, né? Qualidade, joia é um negócio realmente muito complicado para se fotografar, gerar um conteúdo para isso, ser assertivo nesse sentido. Então, acho que a dica é essa. É de alguma maneira atrelar o valor dessa joia ao teu consumidor. Tá? Ele entender que ele está comprando um produto de um designer, ele entender que ele está comprando um produto especial e compreender muito bem a sazonalidade do mercado, Dia dos Namorados. Eu acho que isso é demais. Tá bom? Gente, é isso? Por hoje é só? Obrigado, foi um presentaço estar aqui passando a tarde com vocês. Vamos falar de outros assuntos. Fiquem à vontade para me adicionar no Facebook. Que é uma ferramenta de comunicação comigo muito efetiva. Até cola a gente passa. Só não posso passar cola para a faculdade porque à noite eu estou dando aula.
Tá bom, gente? Obrigado, foi um presentaço essa tarde com vocês. Um abraço. Legal, muito bom. Aí queria agradecer novamente aí o Neto e a Internet Innovation pela parceria, com os descontos aí para o curso, muito bom. É muito importante essa questão de preparação, né? A gente também tem um trabalho muito forte aí dentro do e-commerce, né? O Rodrigo falou aí um pouco aí do histórico aí, que a gente tem muito isso aí de começar a pegar os pequenos e os médios, e a Internet Innovation também ajuda muito a isso, a ajudar o mercado. E agradecer o Rodrigo aí pela ótima palestra, né? Um conteúdo super interessante, bem focado aí no segmento de moda, mas as dicas que ele passou acho que vale para todo mundo, né? Acho que todo mundo que tem um e-commerce aí conseguiu ter um conteúdo bem relevante aqui dessa palestra. Então, obrigado pela participação de todos, e a partir da semana que vem já está no nosso blog o conteúdo dessa palestra. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.